Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast Viver é Mágico. E eu tenho certeza que se você chegou até aqui, não é por acaso. Esse é um canal de autoconhecimento, despertar da consciência e espiritualidade. E a cada capítulo, a cada podcast, a gente traz um convidado, a gente traz conhecimento para você. E hoje a gente está com uma convidada muito especial. Ela é Sophie Dollinger. Ela que trabalhou muito tempo na área da pedagogia, ela é mentora de relacionamentos e ela descobriu isso de que forma? Passando por traumas, por desafios em relacionamentos, onde ela ficou ali 10 anos na solteirice e aí depois ela virou a chave e descobriu como que ela podia fazer a diferença na vida dela. E hoje, além de fazer a diferença na vida dela, ajudando mulheres a encontrar a sua alma gêmea, né, a despertar para o alto amor, ela transformou a vida e transforma a vida de outras pessoas. Então, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui. Então, recebo hoje essa convidada muito especial. Sophie, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui e falar de um tema tão especial para mim. Eu estou muito feliz que você aceitou o nosso convite. Sim. E, Sophie, conta pra gente como é que é essa história de você ser pedagoga, trabalhar a vida inteira na área da pedagogia e, de repente, você se viu aí migrando de área, estudando física quântica, entrando na área da psicanálise e se tornando mentora de relacionamentos. Como é que é isso? Se você for perceber, tem tudo a ver, né? Porque a gente está lidando com gente, né? Então, quando eu era professora, fui professora de educação infantil a minha vida toda, trabalhava lá com os pequenininhos e eu lidava muito com os pais dessas crianças. Então, querendo ou não, eu já abordava nessa época, sem ser especialista, em relacionamentos, porque os relacionamentos dos pais influenciavam direto as crianças. Sim. Então, eu tinha uma criança ali que estava bem, os pais estavam bem. Tinha uma criança que não estava bem, os pais não estavam bem. Então, desde aquela época, meio que sem querer, eu já aconselhava bastante os pais. Façam isso, façam aquilo, procurem ajuda. Enfim, tenham uma harmonia no lar, né? Que a gente vê hoje em dia... E você ficou quanto tempo na área da pedagogia? Ixi, bastante. Essa parte a gente pula. Eu trabalhei desde os meus 15 anos na educação infantil, né? E, enfim, bastante tempo. E foi na época da pedagogia que você acabou se separando? Como é que foi isso? Na verdade, assim, eu casei muito nova, né? Comecei a namorar muito nova. Comecei a namorar também com 15 anos de idade. Nossa. Meu primeiro marido na época. Muito jovem, um namoro muito longo, 10 anos de namoro. E aí, 10 anos de casamento também. Então, não posso dizer que não deu certo, porque, né, 20 anos juntos ali, deu super certo. 2 filhos maravilhosos, realizei todas as minhas vontades e os meus desejos. Mas eu não era feliz. Então, Sophie, peraí, ó. Olha só que interessante. Você tem uma questão com o número 10. 10 anos de namoro, 10 anos de casamento, ficou 10 anos solteira, é isso? É mais ou menos, tá? Não Arredondando as contas. Não é cravado, tá? Pode ser 9 anos, 11 anos, mas enfim, é mais ou menos, eu faço para ficar mais fácil. E como é que foi esse período solteira? Nesse período você não se relacionou com ninguém? Como é que foi isso? Como você se sentia nessa solteirice pós uma separação? Então, quando eu me separei, eu tinha certeza absoluta que eu ia logo em seguida encontrar um cara bacana, me relacionar, casar de novo e ser feliz no amor. Eu tinha certeza absoluta, mas não foi nada disso que eu encontrei. Na verdade, eu tive sim relacionamentos, entrava em aplicativos de namoro, que naquela época foi bem o comecinho do Tinder, enfim, dos aplicativos. Tinha ali um namoro aqui, um namoro ali, mas nada muito maior do que 6 meses de tempo. Eu brincava que eu tinha um prazo de validade ali de 6 meses. Ou eu terminava por algum motivo, ou as pessoas terminavam comigo. Não era uma regra cravada. E o que você acha, por exemplo, que te fazia atrair mais ou menos os mesmos padrões de homens, né? De pessoas? Ou você via que alguns eram diferentes de outros? Como é que era isso? Não, eram exatamente os mesmos tipos de homens. Exatamente. Era um homem, gente boa,
né? Me tratavam bem, tudo, mas eles eram indisponíveis. Eles queriam ali mais curtir ou fazer algo ali, um namoro mais leve, sem envolver um compromisso mais sério, que seria talvez casar, morar junto, assumir minha família junto, meus filhos e tudo mais. Então, eu sempre encontrava homens legais, gente boa, nunca ninguém mentiu para mim, nunca fui enganada nem nada. Eles falavam desde o início, olha, não quero nada sério. E eu, querendo algo sério, sabe o que eu falava? Conta pra nós, o que você falava? Aposto que quem tá ouvindo a gente fala a mesma coisa, porque eu vejo muitas mulheres cometendo esse mesmo erro. Ah, mas comigo vai ser diferente. Ele vai se apaixonar por mim, vai desistir disso de não querer nada sério e vai embarcar em algo sério comigo. O que acontecia? Óbvio que ele não mudava, porque ele foi extremamente honesto comigo. Então, não posso dizer de falta de caráter nesse caso, né? Claro que existem homens que não têm caráter, mas nesse caso, os meus tinham caráter. Só que eles não queriam nada sério, não queriam morar junto, não queriam casar, não queriam assumir uma família, um compromisso. E eu queria. E por que você acha que você tinha essa necessidade? Essa é uma excelente pergunta também que a gente tem que refletir bastante. Primeiro, a gente tem que entender uma coisa também antes disso. Antes de entender a Sofia, a gente tem que entender num contexto. A gente vive numa sociedade onde estar casada ou estar namorando é mais valorizado. Sim. Infelizmente. Porque, assim, não tem nada de errado se você, mulher, está bem sozinha. Eu não vejo nada de errado. É a solitude, né? É transformar a solidão em solitude. Tem pessoas que eu conheço que são solteiras e felizes, né? Não era o meu caso. Eu era uma solteira infeliz, porque eu queria. Mas a pessoa tem que se perguntar, a mulher que está escutando esse vídeo, será que você quer mesmo? Será que você não está sendo influenciada por um padrão da sociedade? Porque, por exemplo, eu ia numa festa e aí as pessoas perguntavam, é você ou seu namorado? E Ou aí, seja, já tinha a divisão, né? ou então, por exemplo, eu estava namorando alguém. Aí a pessoa ia me convidar, você vai com seu namorado, mas aí tinha terminado. Aí na minha cabeça eu achava, a pessoa vai me achar uma fracassada. Mais uma vez a Sofia fracassou. E tem aquela coisa também, né, Sofia? Não sei se isso aconteceu com você, mas quando eu me separei, a minha maior dificuldade era assim, quando eu recebi um convite para ir na casa assim de amigos ou que era casado, é achar, nossa, tá todo mundo em casal e eu vou lá sozinha, que a pessoa vai pensar, né? Eu solteira no meio de todo mundo que é casado. Sim. Isso acontecia com você também? Bastante. Tanto que muitas vezes eu recusava convites de amigas minhas super queridas. Não, vem, Sofia, imagina. Qual o problema de você ir sozinha? Na verdade, o problema estava muito mais em mim, né? Eu que achava que eu ia ser uma estranha ali, todo mundo ali feliz, né? Feliz e tudo mais. E eu ali a triste, fracassada, que não deu sorte no amor. Então, assim, eu me cobrava muito também, né? E sofria muito com isso. E quando foi o momento da virada? Quando você percebeu que você precisava mudar essa energia, essa vibração de que é eu comigo mesmo? Então, aí vem um aspecto interessante de falar, que é o que eu falo para as mulheres, mas eu tinha vontade de bater na pessoa que me falava isso. Bater, eu tinha vontade, para não dizer matar mesmo, tá? Porque assim, tinha uma raiva horrível. Todo mundo vinha e falava assim para mim, calma, Sofia, vai chegar a sua vez. Primeiro você precisa se amar. Primeiro você precisa se cuidar. Eu falo assim, caramba, não, me amar, tipo, é fácil para você que tá namorando, mas eu que tô sozinha aqui, não quero me amar, eu quero amar outra pessoa, quero ser amada. Então eu ficava com muita, muita raiva dessa situação e eu me rebelava, né? Mas até que um dia, eu acho que foi meio que, chega, não quero mais, vou dar uma pausa. Não vou mais aceitar convite nenhum, nem nada. Vou dar uma pausa e vou me estudar. Vou me conhecer. Quem que é a Sofia? O que eu quero em termos de relacionamento? Aí, nessa hora, veio um pouquinho... começaram os estudos. Um pouquinho de física quântica, de lei da atração, de terapias holísticas, de psicanálise. Fui juntando tudo isso e fui percebendo todos os erros que eu fazia. Uhum. Quer dizer, a minha vibração estava lá embaixo.
Ou seja, você estava vibrando na falta, né? Na escassez. Na falta, na escassez, nunca vou conseguir, vai durar só 6 meses. Claro, durava 6 meses, porque eu já tinha esse prazo definido. Já tinha a crença de que tinha prazo de validade, né? Sim. E você sabe que é muito interessante, gente, ela falar isso, porque uma das coisas que também eu sempre falo, né, nas lives, tudo, é que o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do nosso jardim. E foi exatamente o que a Sophie fez. O que ela fez? Ela foi cuidar do jardim, ela foi tentar entender o porquê que ela estava sendo atraída por aqueles padrões. É aquele negócio, né, Sofia? Você pegar a flecha e dar aquela recuada para trás para você voar muito mais alto. Foi isso que você fez. E entender, na verdade, né, que a física quântica e tudo mais, eu comecei a entender que eu sou responsável pela minha vida. Então, tudo de bom que acontece, fui eu que criei. E tudo de ruim, também fui eu que criei. Isso. Então, assim, eu parei e pensei, por que será que eu estou atraindo essas pessoas? Daí a gente pode entrar um pouquinho na psicanálise, mas aí valeria um outro papo das questões da infância. Enfim, tem um monte de coisas ali que eu trabalhei, que eu identifiquei. E, de fato, eu comecei a curtir a minha companhia. E, claro, quando eu falo assim, me fechei e tudo... não espere também que você vai estar lá curtindo a sua companhia, assistindo Netflix com uma taça de vinho na mão e que alguém vai bater na porta, toque, 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 teu príncipe encantado. Não espere isso também, porque lei da atração física quântica não é isso também. Muita gente confunde, né? Exatamente. Que é só mentalizar, pronto, vai aparecer o príncipe encantado. Não, você precisa agir também. Mas antes de agir, eu necessitei de uma pausa. E quanto tempo, mais ou menos, durou essa pausa até você ter essa mudança energética? Eu diria que a pausa inteira... eu vou chutar aqui que eu não sei muito ao certo, tá? Mas eu diria que uns 7 meses, mais ou menos, de me recolher mesmo. E de estudar, de ver o que eu estava fazendo de errado, o que eu poderia mudar... o que eu estava vibrando, como que eu posso vibrar diferente, enfim, foram vários exercícios, várias práticas, várias reflexões. Então, quando você fala assim, ó, mudar de energia, você está associando isso a esse recolhimento que você fez? Sim, eu comecei a me entender melhor, né, o que eu estava pensando, porque outra coisa também, às vezes, né, você... talvez saiba mais do que eu isso, você fala uma coisa, mas você pensa outra. Exatamente. Tudo começa pelo pensamento, então, né? Então, por exemplo, também existem casos, não era o meu caso, tá? Mas existem casos assim. Eu quero um namorado, mas eu não consigo, né? Exatamente. Aí você fala, você quer, beleza, você verbalizou, é um primeiro passo muito bom. Mas dentro lá, você fala, não quero perder minha liberdade. Se eu começar a namorar agora, eu vou perder minha liberdade. Se eu começar a namorar agora, eu vou precisar me explicar para onde que eu vou. Várias coisas. Então, assim, você fala uma coisa, mas você pensa outra. Aí que dá o Exatamente. Bug. E isso que a Sophie está falando, isso aconteceu comigo, gente. Olha só. Quando eu me separei, eu estava com as minhas 2 filhas, né? Pequenas ainda, relativamente. E uma das coisas que eu ouvia muito... se tá difícil para quem é solteiro, imagine para quem é separada com 2 filhos, né? Sim. E eu ouvia isso muito até do meu ex-relacionamento, né? Então, na minha cabeça, era algo que estava muito distante de eu conseguir de acontecer, de eu conseguir realmente achar uma pessoa que pudesse me querer, porque tinha tanta mulher disponível no mercado que iam querer comigo, né? Sim. Era engraçado, porque eu lembro que às vezes eu saía com as minhas amigas e eu era a mãezona da balada, porque eu saía lá e ficava, né? As pessoas iam conversar e eu ficava dando conselho, eu já trabalhava com terapia e nem percebi, sabia. Era de graça isso, né? Até que eu tive uma virada de chave, né? Comigo aconteceu assim, que eu comecei, através também do autoconhecimento, eu comecei a perceber que a questão não era eu achar que eu não ia conseguir. Eu tinha que mudar essa mentalidade, mas é igual você está falando. Não adianta só falar, tem Sim. que ser de dentro. Sim. Então, uma das coisas que me ajudou foi assim, eu vou me relacionar com uma pessoa que me mereça. Por quê? Porque além de me conquistar, né? De ter ali a minha companhia, que é maravilhosa, porque eu sou maravilhosa, essa pessoa ainda vai levar de presente 2 pedras preciosas que são minhas filhas. Então, quando eu passei a ressignificar isso, ou seja,
aí que sumiu de vezes. Sim. Mas sumiu aquelas pessoas que não tinham que estar na minha vida. E são duas questões. Tem muitas mulheres que vêm na mentoria que têm exatamente essa crença. Ah, Sophie, eu já sou casada, sei lá, já tenho 40 anos, né? Um pouco mais de 40 anos, filhos, quem que vai me querer? Aí eu falo, não é possível que num universo de 8 bilhões de pessoas que nós somos, não vai ter uma pessoa que não queira se relacionar com uma mulher casada com filhos. Exatamente. Então, assim, é uma crença muito limitante você achar que dentro do mundo inteiro não vai ter um ser humano que vai te merecer e querer casar com você. Outra coisa muito importante que me veio agora na cabeça para falar é a questão de se conhecer, de se autovalorizar e tudo mais. Eu sempre faço uma pergunta para as minhas mentoradas também. Você namoraria com você mesma? Essa pergunta, gente, essa pergunta que a Sophie fez agora, que ela faz para as mentoradas, é a chave. Você namoraria com você mesma? Fala aqui, já coloca aqui nos comentários. Boa. Você namoraria com você mesma? Porque se você não se suporta, sim. Você quer que os outros te assim, suportem? E aí tem várias respostas que eu recebo. Tem aquela, claro que eu namoraria comigo mesmo. Mas lá no fundinho tá, será? Ou então aquela que fala, poxa, é verdade. Não sei se eu não me namoraria, se eu me namoraria, não sei. Então a gente faz todo um trabalho, né, de autoconhecimento e tudo mais, para você melhorar como pessoa, tua energia, tua vibração, e isso muda radicalmente. Então, essa questão de se você namoraria com você mesma, ou então, se o homem que você deseja, digamos que você gosta de uma pessoa X, que é o cara ideal para você. Será que aquele cara se interessaria por uma mulher como você? E aí, aqui eu não estou falando de ser bonita, de ser gostosa, de ser isso, de ser aquilo. Eu estou falando, será que a sua energia está transmitindo, está atraindo aquele tipo de pessoa? Então, essa é uma coisa que a gente tem que observar bastante. Porque normalmente, e aí não é culpa das mulheres, eu me coloco nisso, porque eu também vivi durante 10 anos, eu era assim, coitadinha de mim, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. É a CDM, né? Eu costumo falar que é a CDM. Vítima. Coitadinha de mim, a vítima. Vítima, né? Assim, todo mundo tá feliz. Eu pego meu Instagram ali, tá todo mundo super feliz. Eu sou a única do planeta que não tô feliz no amor. Coitada de mim. Aí não vai, né? Eu tô emanando isso. Exatamente. E volta isso pra mim. É mais do mesmo, né? A vibração, né? E outra coisa que acontecia, que eu ficava com muita raiva também, que aumentava ainda mais esse padrão em mim. Uma pessoa, sei lá, que saía comigo algumas vezes, algumas semanas ali, legal. Falei, agora vai, nossa, agora vai dar certo. Aí ele vem, não tô afim mais, porque eu não quero nada sério, tal, então é melhor a gente ficar por aqui. Aí, tudo bem, acontece, até aí tudo bem, até aí não sofria nem nada. Na semana seguinte, ele tava postando foto, já quase que com um compromisso super sério e tudo mais. Daí eu falava, por que com ela deu certo e comigo não deu certo? É o julgamento, a comparação, e muitas vezes mulher muito mais feia, muito mais... Como que ele tá com essa pessoa e comigo, que sou linda e maravilhosa, não, sabe? Exatamente. Então, assim, mas isso, assim, eu falo brincando agora, mas na época eu sofri muito, né? Chorei muitas vezes à noite, de verdade, assim, triste, dizendo, poxa, caramba, Deus, o que eu tenho de que eu não consigo arrumar ninguém? Nem nada. E aí que foi, eu cheguei, dei meu basta, eu falei, chega, tá bom, se não é para ser com ninguém, tudo bem, mas vamos parar, vamos entender, vamos estudar e vamos mudar, porque assim, eu queria dar certo. E como era isso no relacionamento familiar? Você falou que tem filhos, né? Os seus filhos moravam com você? Sim, foi como bem que era tranquilo. isso? Isso nunca foi um impeditivo para mim, eu nunca tive esse pensamento como você tive, ninguém vai me querer por conta de filho. E meus filhos eram bem tranquilos também com as poucas pessoas que eles conheceram. Então, nunca foi algo que foi o problema para mim. Mas eu vejo muitas mulheres com esse mesmo pensamento que o seu. Ninguém vai me querer porque eu tenho filhos e tudo mais. Aí você tem que pensar que tem um monte de homens que já tiveram filhos e tudo mais, que querem uma mulher com filhos porque não querem mais engravidar, não querem mais ter filhos com outra pessoa. Então, tem homens que buscam mulheres que já têm filhos. Exatamente. E tem homens que buscam mulheres que não tiveram filhos porque querem ter filhos. Enfim, tem de tudo. Exatamente. Né? Olha só, agora vamos lá. O povo quer saber. Existe uma diferença entre atrair o homem certo e atrair qualquer homem?
Como a vibração influencia nisso? Então, quando você está com a vibração baixa, lá embaixo, com a autoestima baixa, você está aquela mulher mais largadona, assim, no sentido energético, tá? Que eu estou falando. Não estou falando no sentido de estética, nem nada. É claro que você vai atrair homens com a mesma vibração que a sua, que vão te dar migalhas, né? Eu vejo muitas mulheres hoje em dia aceitando migalhas. E o que eu mais tenho visto hoje em dia também, um parêntese nisso, mulheres muito bem-sucedidas na carreira, mulheres muito poderosas na carreira, médicas, advogadas, enfim, de todas as profissões mais elitizadas, assim, digamos, mas que não deram sorte no amor. E você acha, Sophie, quais são os principais bloqueios dessas mulheres? Tem a primeira causa raiz que a gente escuta isso muito na infância, né? A gente não pode ter tudo na vida. São as crenças, né? A gente não pode ter tudo. Então, ou você escolhe o amor, ou você escolhe a carreira. E hoje em dia, muitas pessoas estão escolhendo a carreira. Que outra crença que eu poderia dizer? Não pode ter tudo. Enfim, são várias crenças aí que a gente poderia localizar, mas eu acho que a principal é essa. É essa. E por que você acha que as mulheres, elas acabam sempre se envolvendo com homens que são problemáticos também? Essa seria uma boa pergunta, se eu conseguisse resolver. Mas a questão, na verdade, é sempre assim, da energia. Então, você atrai a pessoa, seu semelhante, né? Sim. Isso é fato. Mas aí, essa pessoa vem igual ao teu ex-namorado. Então, você já sabe exatamente o que você vai viver. Mas aí você pensa, com este vai ser diferente. Eu vou conseguir mudar. Então, aí as pessoas se esquecem que a gente não muda a personalidade, a gente muda comportamento. Mas para eu mudar o comportamento do outro, o outro tem que querer essa mudança. Sempre né? brinco, quem acredita em mudança é o dono da transportadora. Eu tenho essa frase, eu tinha essa frase. É isso. Eu tinha essa frase como lema para mim. Então, assim, o cara pode mudar? Claro que pode mudar. Óbvio que pode. Eu acredito, assim, de fato eu acredito na mudança. Mas a pessoa precisa querer. Então, muitas mentoradas, por exemplo, algumas que começaram um relacionamento, Sofia, eu sigo ou não sigo? Eu percebi esse defeito, eu sigo ou não sigo? Bom, minha opinião é não segue. Mas Sofia, se ele mudar? As chances são bem pequenas. Ou seja, você meio que vira uma guru das suas mentoradas, assim, elas não dão esse movimento de escolher, se você falar assim, olha, esse aqui não é legal, elas não vão. Não me enxergo como guru tanto assim. Eu acho que é um peso muito forte, né? Na verdade, o que eu passo para elas? Eu passo todo o conhecimento para elas identificarem, por exemplo, bandeiras vermelhas. Legal. Então, desde a primeira conversa. Então, você tem que saber se posicionar. E você estando mais fortalecida na autoestima e tudo mais, você não vai dar sequência numa conversa ruim. Você já vai bloquear. Porque o que acontece também? Porque eu tenho muitas mentoradas também nesse caso. Sophie, mas é melhor ficar com ele do que sozinha. Antes só que mal acompanhada, né? Não, melhor como é que é? Enquanto não chega o certo, eu me divirto com os errados, né? Tem muito isso. Muito. Mas aí a mulher não entende que, assim, ela estando curtindo com os errados, que não tem nada de errado, se essa for a sua opção, curtir com os errados, maravilha, segue o jogo. Mas se você quer algo sério, com um cara bacana, responsável, que assuma um compromisso, se você tiver com um cara errado, e nesse momento, energeticamente, chega um cara bacana, você tá ocupado com o errado. E aí você não vai nem, às vezes, nem perceber. Ou então, a mulher que está tão acostumada com padrões de homens errados, cafajestes, que traem, que somem e tudo mais, que gostam dessa adrenalina, não que gostam, né, mas que estão acostumadas, que conhecem essa adrenalina como normal, que talvez já vivenciaram ali na infância, os pais vivendo esse tipo de relacionamento, ou alguém bem próximo, aí chega um cara bacana, que é normal, né, entre aspas, sim, porque, né, não existe normal, mas enfim, um cara que atende lá todas as expectativas que ela gostaria, não, tem alguma coisa de errado nele. Cai fora. Aí vem a autossabotagem também. Exatamente. E aí você falou da autossabotagem, era onde eu queria chegar agora. Como você falou pra gente, né, que também vem da psicanálise, que Sim. você acabou entrando nesse mundo da psicanálise,
como essa ferramenta te ajuda a identificar esses padrões de autossabotagem? Então, na verdade, a gente sempre na psicanálise, ela é muito relacionada às questões da infância, né? Então, assim, muitas coisas, não, eu diria que tudo que a gente vive hoje em dia tem um fundinho lá na infância, no inconsciente. E, às vezes, é uma fala que você escutou do seu pai, da sua mãe, ou de alguém próximo, ou de algum avô. Então, na psicanálise, a gente estuda bastante, e eu faço esse exercício muito a fundo com as minhas alunas e mentoradas, de estudar toda a árvore genealógica da família nos padrões amorosos. Ah, legal. Então, por exemplo, como que teu pai era com relação ao amor com a sua mãe? Como que sua mãe era? Como que seu avô e avós paternos e maternos? Ou alguém que te cuidou mais próximo, não precisa ser necessariamente o vínculo de sangue, mas quem te cuidou. Então, assim, você vai herdando todas essas questões e você traz muito forte. Então, por exemplo, sei lá, um pai que é muito trabalhador, que acredita que o afeto é dado através do trabalho. Eu trabalho bastante para sustentar a minha família. Então, esse é o meu afeto que eu dou para minha família. Mas eu não estou presente em nenhuma data comemorativa, nenhuma data importante. Então, tem a ausência do pai. Então, provavelmente, ela pode ser uma mulher que tem essa ausência no relacionamento. Ou uma mulher muito bem-sucedida no trabalho. Porque ela acredita que a forma de amar é dar certo no trabalho. E assim, foi legal você falar isso, porque isso leva que as pessoas que estão assistindo a gente a refletir. Será que você não está atraindo, né, esse tipo de padrão? E como você identifica se você está repetindo esse padrão familiar? Sim, o primeiro passo é entender, é conhecer. Né? Eu digo que a gente não vai resolver com um passe de mágica, porque a gente vai entender, a gente vai ver da onde que veio, né? A questão da terapia da psicanálise, que ela é muito mais demorada, que ela vai entrando, né, no inconsciente da pessoa, a gente consegue trabalhar de forma mais profunda. Mas aqui comigo, eu faço uma coisa mais prática para entender da onde que veio esse padrão, de entender um pouquinho como que funciona a sua família, o que você vivenciou quando você era criança. Ter algumas informações ali que nos levam ao indício, bom, você está repetindo esse padrão por conta disso, disso e disso. Então, agora você já tem o conhecimento. Então, a partir de agora, quando você for escolher teu próximo parceiro, você já sabendo disso, a gente presta mais atenção. Ou seja, ela já vai criando uma bagagem e ela vai lapidando o autoconhecimento, mesmo. Sim, né? Ela vai ter claro, se vier uma pessoa com as mesmas características do passado, puxa, eu vi lá com a Sofia que eu estou repetindo esse padrão. Então, não vai dar certo. Então, assim, é conhecimento. Hoje o seu foco são só mulheres. São só mulheres e a grande maioria são mulheres solteiras que querem um relacionamento. Porque, querendo ou não, foi a dor que eu sou meu case de sucesso, né? Assim, digamos, né? É a dor que eu carrego comigo, né? Que eu tinha essa dor muito forte, que eu queria um namorado, um relacionamento, um parceiro bacana e não conseguia. Aí, o que eu fiz? Mudei, estudei e consegui, né? Que a gente já vai chegar na questão do Nick, que apareceu na minha vida. A gente está indo devagarinho até chegar aí, ó, no Príncipe Encantado. No Príncipe Encantado. Que sinto lhe dizer que Príncipe Encantado não existe. Não existe, né? Mas, enfim... Até perdi o fio da meada que eu estava falando. Ó. Você estava falando que esse padrão, né? Essa mudança de padrão que traz para você se conectar. Esse conhecimento, na verdade, então essa mulher, ela vai saber, poxa, eu atraio esse tipo de gente, então se aparecer alguém parecido, eu já descarto. E aí essa mulher, normalmente, ela tá com a autoestima um pouco melhor, tem vários exercícios, várias técnicas que eu trabalho para aumentar a energia, a vibração, tirar as crenças limitantes. Eu sempre falo que a crença limitante, não sei se você concorda comigo ou não, a gente não vai conseguir eliminar 100%. Mas a gente vai saber que ela existe, ela tá ali sentada e agora eu que domino você, não é você que me domina. Não sei se você concorda ou não. Na verdade, assim, eu concordo, assim, em partes, no sentido de que ela vai estar ali, sim, mas a gente tem que reconfigurar ela, trazendo a crença, identificando
a limitação daquela crença para transformar numa crença fortalecedora. Sim. Então, assim, é lógico que aí eu entro um pouco na parte, né, holística. A gente está num planeta de terceira dimensão. Então, a gente alcançar a limpeza de todas as crenças, mesmo usando a mesa radiônica, apométrica, universal, é um processo, porque são muitas coisas que a gente traz como bagagem. Sim. Então, eu São concordo com muitos anos, você, né? que a gente não consegue eliminar 100%, pelo menos vivendo uma existência, né, Sim. aqui nesse plano, Sim. 100% não, porque sempre vai ter algo. Agora, quanto menos crenças eu carrego, Sim. mais eu elevo a minha vibração, mais Sim. eu me conecto com o meu RG vibracional, né? Então, é tudo isso que vem, que acaba conversando com aquilo que você está dizendo, E né? o que é bacana, assim, eu, Sophie, eu ainda carrego crenças. Isso. Obviamente, eu carrego. Não sou um ser perfeito, iluminado, que eu não tenho crença. Eu brinco que tem gente que fala pra mim e fala assim, eu não tenho crença. Eu falo, que maravilha, é você que a gente precisa trabalhar, porque é aí que mora o perigo, né? Exatamente. Mas, enfim, eu reconheço, às vezes eu estou numa situação difícil, poxa, isso é uma crença tal que está me pegando. Então, eu consigo identificar com mais rapidez, consigo fazer a reprogramação dela, né, por o positivo, e vou trabalhando, mas também não é fácil. E aí você tocou num ponto que eu acho muito interessante, né? Você falou da autoestima. Por que que você acha que a autoestima ela é tão determinante para a gente atrair o homem certo? Quando você está com a autoestima lá embaixo, que você se considera uma mulher feia, você se considera, né? A gente vive num padrão de sociedade com a estética muito valorizada, né? Infelizmente, né? Tem que ser a mulher magra, bonita, loira, gostosa, tal. E assim, se você não se encaixa nesse padrão, você vai se achar feia perante a sociedade. Então, se você está um pouco acima do peso, né? Que a gente tem uma sociedade também que valoriza muito a questão da magreza também, infelizmente. Então, você está ali, você está se achando né, a última pessoa do mundo. Então, quando você sai em busca de alguém, qualquer pessoa que vier, que corresponder ao teu chamado, assim, digamos, por pior que seja, você vai e embarca. Porque você fala assim, eu sou tão ruim, eu sou tão péssima, eu sou tão feia, eu sou tão desinteressante, ninguém me quer. Então, esse aqui que é ruim, que é horrível, que me bate, que me maltrata, que me desvaloriza, que me humilha, mas ele me quer. Então, é melhor eu ficar com ele. Por isso que tem tantos relacionamentos tóxicos também, que muitas vezes a gente não entende por que a mulher fica com aquela pessoa. Mas ela fica porque ela tem certeza que ela não vai conseguir arrumar uma outra pessoa. É a crença, né? Que é o que eu falei lá um pouco, que lá atrás acontecia comigo, né? Falar, não vou achar nunca a pessoa ideal, né? Sim. E quando a gente fala em amor próprio, tem muitas mulheres, né? A gente vê muitas pessoas confundindo. Ah, mas se eu também fico muito no amor próprio, eu posso me tornar uma pessoa egoísta. Qual é a diferença? Você, como especialista em relacionamento, como a pessoa consegue identificar que ela está no amor próprio e ela não está sendo egoísta? Eu acho que a questão do egoísmo, na medida certa, ele é muito saudável, né? Porque senão você também embarca na questão daquela mulher que é salvadora, que entra num relacionamento que quer salvar a todos, que faz tudo por todos e não faz nada por ela, né? Então, a questão do egoísmo num certo ponto, claro, né, tudo no bom senso, ele é muito saudável para qualquer pessoa. Você tem que sim se colocar em primeiro lugar, sempre. Eu sempre falo, a Sophie em primeiro, depois vem os outros. Porque se a Sophie não estiver bem, é a clássica da máscara de oxigênio quando cai no avião. No avião, né? Quando cai, onde você coloca primeiro a máscara? Na gente? Nos teus filhos, no seu marido, ou em alguém mais idoso que precisa de ajuda, ou em você primeiro? Exatamente. Em você, isso é egoísmo? Não, não é egoísmo, porque se você não estiver bem, como você vai ajudar? Se você não estiver respirando, você vai morrer, você não vai conseguir ajudar. Exatamente. Então, assim, a gente consegue distinguir o normal, o egoísmo normal, quando está fazendo bem para você. Eu sempre falo a questão do bem-estar. Tem que ter bem-estar para você. E aí, assim, Sofia, tá muito legal, você falou de amor próprio e tal, mas assim, você que tá assistindo aqui, você deve estar falando assim, mas Sofia, como que a gente começa a trabalhar o amor próprio quando a gente não sabe nem por onde começar? Ótima pergunta. Enfim, são várias técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar para... Deixa eu só beber um golinho de água para pensar aqui, para dar uma boa resposta.
Então, o que a gente pode começar? Primeiro, você se conhecer. Tá. Até você, pouco tempo atrás, você me passou um exercício para fazer. Foi. Né? Um exercício que eu acho fantástico, esse exercício, e eu vou começar a replicar agora para as minhas mentoradas. Olha, que legal. Então, é um exercício feito por você, se me autoriza? Claro, pode ajudar. Se é para ajudar as mentoradas, vamos lá. Então, uma coisa muito bacana, que você que me passou e eu fiz, e fez uma diferença muito grande, já está fazendo, né? Faz pouco tempo, mas já está fazendo, é fazer uma lista de tudo que você gosta em você. Me corrija se eu estiver errado, porque é teu exercício. Isso. Eu coloquei 10 coisas ali, né? Para não ser nenhuma, que é muito pouco, e nem 50, que também não precisa exagerar. Exatamente. Acho que 10 é um bom número ali. 10 é. Como você falou, eu tenho 10, com certeza, em mapas astrais muito forte, né? É verdade. Tudo é 10, tudo né? É 10 para mim. E aí, então, 10 coisas que eu gosto em mim e 10 coisas que eu não gosto em mim. E aí, quando eu observo aquela lista com um olhar de empatia, não é com um olhar de me julgar, que horror, que péssima, nossa, que horror, mas identificar ali qual que mais me pega das que eu não gosto. Exatamente. Então, vou dar qualquer coisa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa tão vaidosa. Eu não sou de me maquiar, é uma coisa que eu gostaria de melhorar em mim. Então, coloquei lá. Acho que eu coloquei, sim. Eu não sou tão vaidosa. E eu gostaria de ser mais. Então, digamos que eu escolhi aquele como que mais me incomodou. Não foi, mas é o que eu me lembrei agora de bate-pronto para dar o exemplo. Então, eu vou começar a prestar atenção nisso. Então, se você gostaria de ser mais vaidosa, como que eu posso fazer para me tornar mais vaidosa? Pouco a pouco. Não do dia para a noite começar a me maquiar de forma assim descabida. Mas posso passar um batom amanhã? Isso. Posso passar não sei o quê depois de amanhã? E sendo uma coisa natural e que me dê bem-estar, né? E assim, identificando ali o que mais pega, trabalhar aquilo e ressignificar. Então, por exemplo, eu posso escrever uma frase: eu sou uma mulher muito poderosa e me maquio todos os dias, se for, né, o meu desejo, por exemplo. Então, ressignificar aquilo. Então, primeiro é você se conhecer. Você se conhecendo, você consegue ter mais material para trabalhar. Então, por exemplo, a questão da maquiagem. Então eu posso procurar um curso de automaquiagem. Ou seja, você está encontrando caminhos para você valorizar a sua autoestima e se olhar num contexto diferenciado. Sim. Porque você já identificou, de repente, onde foi que você, de repente, deixou de ser vaidosa. Eu acho que é legal isso também, sim, identificar onde foi que ficou aquilo que você não está fazendo. Isso, porque é ali que está a origem. Exatamente. Né? De repente, eu escutei minha mãe falando que não é bonito se maquiar, sei lá, não é nem isso, mas talvez, poderia ser. Ou escutei alguém falando, quem se maquia não presta, enfim, qualquer coisa. Eu escutei isso, então pronto. Não é isso. Tem gente que se maquia, que presta, que não presta. Não tem nada a ver a maquiagem com prestar ou não prestar. Você sabe que isso, Sofia, que você está falando é muito forte, né? Eu fui criada numa raiz muito machista. Meu pai sempre foi muito machista. Nossa sociedade como um todo né? E uma das coisas que meu pai nunca deixou eu usar top, né? Eu nunca usei nenhuma blusa que mostrasse a barriga. Então, eu cresci com uma crença de que, assim, mulher que mostrava a barriga não prestava. Porque, você acha que você é quem? Você está querendo se mostrar para quem? Sim. Então, mulher que usava roupa mais justinha, estava querendo se mostrar para o homem. Sim. Então, eu sempre usava roupa mais larga, eu não usava roupa que delineava meu corpo, sim, não mostrava a barriga. E aí, eu acabei atraindo um padrão de relacionamento de uma pessoa que pensava exatamente como meu pai. Então, eu fiquei a minha vida toda assim. Então, eu falo que eu comecei a ressignificar até o meu modo de me vestir depois dos meus 40 anos. Sim. Olha que muito louco. Deixa eu te falar uma coisa muito louca que me caiu aqui agora, a ficha. Falando da questão da maquiagem, me veio agora a minha cena da minha avó paterna, que mora na França, já é falecida, mas que mora na França. Tive pouco contato com ela, mas tive algum contato. E ela era uma pessoa extremamente vaidosa. E ela falava assim, que absurdo você não se maquiar. Olha. Tipo assim,
dizendo que mulher que não se maqueia não vale, tipo, não é bonita, não é capaz de arrumar um namorado, tal, não sei o quê. Olha só, acabei de descobrir uma crença aqui ao vivo e a cores aqui. Aí você ficou carregando aquela coisa assim, eu não vou atrair um homem ideal porque eu não me maquei. A minha avó falava que eu não ia atrair. Olha que louco. Gente, é surreal. Não é incrível isso? Se tivesse ressignificado essa crença antes... Não tinha ficado aquele tempo esperando. Quase 10 anos, né? 10 anos, um pouquinho mais que 10 anos. Mas aquele negócio o que a física quântica já fala isso, que é seu te encontra, né? Porque você vai se conectar com aquela realidade que você deseja, né? As possibilidades estão aí, E né? voltando, você me perguntou, né, o que pode fazer também, eu gosto muito da técnica de visualização. Sim. Eu acho que ela funciona, para mim ela funciona bastante, eu tenho uma âncora bem forte. Então, por exemplo, visualize você numa cena, uma tela de cinema, né? Fecha seus olhos, pega lá como se fosse uma tela de cinema gigante, imagina quem que é a pessoa, como que ela é alta, ela é baixinha, ela é magra, ela é gordinha, quais são as características físicas desse seu parceiro que você quer, como que ele te trata, o que vocês gostariam de estar fazendo junto num parque, num cinema, viajando, em casa. Quer dizer, eu gosto muito dessa técnica, é uma coisa que eu utilizo até hoje para tudo, assim. É bem legal, a né? visualização criativa, né, que a física quântica já traz, né? Sim. E, Sophie, quais são os principais sinais que uma mulher está bloqueada pro amor? Principais sinais. Bom, vamos lá. Tem também muitas mulheres que, quando eu converso, né, ou no Instagram, enfim, elas falam, eu tô muito bem solteira. Aí eu dou e como eu falei no começo do programa, tá tudo bem estar solteira. Eu não sou contra as mulheres solteiras, porque tem mulheres solteiras que estão felizes e tá tudo bem. Super apoio, não tem nada de errado. Porque é possível, sim, ser feliz solteira e continuar solteira. É possível. Mas para quem deseja estar em um relacionamento, se boicota o tempo todo. Fala assim, não é para mim. Não, agora eu vou cuidar da minha carreira, depois eu olho isso. Não, dá muito trabalho. Tenho preguiça. Eu tava um pouco nessa já tava com Eu ouço as pessoas falar, eu tenho preguiça de namorar, eu tenho preguiça de ter relacionamento. Eu ouvi essa frase hoje, inclusive, viu? Nossa, eu tenho preguiça de relacionamento. Mas é assim, por exemplo, quando terminava um relacionamento meu, aí eu falava assim, primeira coisa, eu não ficava triste, teoricamente, que o namoro acabou. Eu ficava, que preguiça, vou ter que começar tudo de novo, vou ter que contar a minha história, falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Dá muita preguiça. E aí, às vezes, até essa preguiça faz com que você adie um término, né? Então, são tantas questões, são tantos nós, tantos emaranhados. E é muito louco, né, tudo isso. E assim, Sophie, pelo teu conhecimento, né, você acha que existe algum tipo de perfil de mulher que tem mais dificuldade de atrair relacionamentos saudáveis? Não existe um tipo de perfil de mulher, tipo uma mulher X, Y, Z, que atraia. É uma mulher que, na verdade, que carrega muitas crenças, né, vai ser mais difícil. Por exemplo, uma crença que é muito forte. Tenho certeza que 99% das pessoas que estão escutando têm essa crença. Homem não presta. Homem não presta. Homem não presta. Você também acha que homem não presta? Escreve aqui. É curiosa para saber. Já aproveita, já segue aqui o canal, viu, gente? Porque assim, é conteúdo exclusivo, conteúdo saudável, de autoconhecimento para vocês. Então, já se inscreve aqui, já ativa o sininho das notificações para você não ficar por fora. E já fala aqui, você também acha que homem não presta? Então, por exemplo, falando em homem não presta, né? Nos meus períodos de namoro, eu já namorei com um piloto de avião. Olha! E aí, piloto de avião é sempre considerado cafajeste, que sempre trai, não sei o quê. E todo mundo vinha e falava assim, Sophie, mas como que você confia? Porque não é todo piloto que não presta. Tem alguns que não prestam, obviamente, tem uns que prestam. Né? Nem sei se eu estava com o que presta ou que não presta. Não, isso não faz... Você não continuou para saber, né? Não, continuei para saber se presta ou se não presta. Que foi um namoro bem rápido, de, sei lá, 3 meses, talvez. Esse foi até antes dos 6 meses. Terminei antes. Mas, enfim, voltando à questão do homem não presta, isso é muito forte, muito forte. Todo mundo fala, cansei, não quero mais saber, homem não presta, homem é tudo igual.
concordo que existem muitos homens que não prestam, como existem muitas mulheres que não prestam. Tipo, mulher é tudo interesseira, né? Tem essa crença também. É o que eu mais recebo dos homens quando eu falo alguma coisa, tipo assim, homem não presta. E aí as mulheres que são interesseiras, né? Parece... É a briga, fogo né? cruzado, né? E assim, é só saber que em 8 bilhões de pessoas, será que... E aí, o que eu falo também para distinguir uma crença de uma verdade? Todo homem não presta? Existe um homem na face da Terra que presta? Se existe um homem na face da Terra que preste, é uma crença. Porque ele quebrou a crença. Exatamente. Então, assim, será... Aí eu volto na questão dos 8 bilhões de pessoas no nosso mundo. Será que entre 8 bilhões de pessoas não existe um ser humano que presta? Aí, ó, plim, plim. Tá caindo download aí? De você que tá assistindo? Tá caindo download? Tá vendo? Então, assim, a gente tem que parar de achar que, isso acontece comigo. Eu sempre falo né? também, isso é uma frase do Nick, do meu marido. Quem acha não tem certeza. E por falar em Nick, a gente precisa querer saber quem é esse Nick logo, né, quem é o gente? Nick? Quem é o famoso Nick que tirou a Sofia da solteirice? Nossa, se soubesse o que ele fala. Mas então, Sofia, vamos lá. Antes da gente entrar no assunto do Nick, hoje você trabalha, além da física quântica, você traz também as terapias holísticas, né? Sim. E você traz isso para os seus atendimentos também? Você meio que fez ali um balaio, é isso? Bem bolada, né? Isso. Não, na verdade, assim, eu tenho ali a linha que eu sigo, que é psicanálise, né? Então, eu me baseio mais na psicanálise. Trago um pouquinho de física quântica. Eu não sou uma pessoa mega estudiosa de física quântica nem nada. O Nick é mais do que eu, ele é mais estudioso do que eu nessa parte. Mas eu trago das minhas vivências, dos meus poucos estudos que eu tenho, enfim, do que eu apliquei em mim e deu certo. Né? Eu gosto muito de o que eu apliquei em mim e deu certo. Porque nada do que eu passo para as minhas mentoradas, eu não fiz. Eu li num livro que é legal, então vou passar. Não, eu apliquei em mim e funcionou. Então, assim, e agora o povo quer saber. O que você aplicou que funcionou, que você atraiu esse relacionamento, que hoje você vive ali, né, realizada? Então, conta pra nós. Papel e caneta na mão, vou passar algumas coisinhas que eu fiz, que assim, pra mim... outra coisa interessante, existem bilhões de técnicas, né? Da psicanálise, de lei da atração, da física quântica. Você tem que ver qual que se encaixa mais para você, que faz mais sentido. Que não adianta nada eu falar alguma coisa que você não se conecta, ou falar, que ridículo isso, então não vai funcionar, tá? Uma coisa que eu gosto muito é de quadro de visualização. Incrível, eu gosto, incrível. Para mim isso assim, tudo que eu coloco ali naquele quadro, vem com força. Vem com força. Desde carro, até trabalho, até lugares para conhecer, até pessoas. Então, o que eu tinha no meu quadro de visualização, que era na frente da minha cama. Então, todo dia ao acordar, eu olhava, e todo dia ao dormir, eu olhava. E eu me conectava mesmo com a foto, né? Eu tinha um quadro lá de um casal feliz andando na praia. Olha que incrível. Então, não era um casal feliz que para mim representava que estava bem. Até o Nick, quando ele chegou, eu ainda tinha esse quadrinho no meu quarto, e ele fala, mas eu não sou nada parecido com isso. Tipo, nossa, que horror esse homem. Eu falei, não, mas é a representação, né? Então, assim, quadro e visualização funciona muito para mim. Uhum. Então, eu indico muito as pessoas fazerem. Pegue uma foto lá de um casal que você visualize, puxa, que te passe uma boa energia aquela foto. Coloca numa simples cartolina ou em quadro. Eu fiz bem bonitinho, enquadrei bem bonitinho, assim. Eu fiz uma coisa bem legal, assim, né? E aí, uma outra dica que eu dou é, nesses quadrinhos de visualização, você misturar fotos de coisas que você já tem com coisas que você ainda não tem. Então, quando você, sei lá, por exemplo... eu já moro numa casa legal. Então, coloca lá uma foto de casa legal. Então, você está se conectando, você já tem aquela casa legal. E aí, automaticamente, você vai se conectar, eu já tenho esse namorado legal. Né? Então, eu misturo coisas que eu já tenho, coisas que eu não tenho, que eu gostaria de ter. Visualização, a questão da visualização mesmo, de me imaginar a tela de cinema. Fazia muito isso também. E eu gosto muito do Ho'oponopono. Legal, trabalhar a repetição que vai te ajudar a reprogramar a mente. Eu gosto muito, né, do mantra. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Então, assim, eu falava, por exemplo, eu utilizo a técnica da Beth Russo, né, que é o meu namorado abençoado. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Eu fazia muito isso.
E Ho'oponopono eu uso para muitas coisas. Já consegui cada coisa, assim, que só Deus duvida, com Ho'oponopono também. Você sabe que eu também usei muito essa técnica antes de também atrair o relacionamento, que hoje eu também, já há 5 anos, estou no relacionamento, e o meu atual esposo, ele fala assim pra mim, você usou esse negócio de Ho'oponopono aí, e você ficou fazendo esse Ho'oponopono pra me atrair. Sabe o que o Nick fala que eu fiz? Ele fala até hoje, ele brinca até hoje, que eu fiz magia francesa. Eu nem conheço nada de magia francesa, né? Porque como eu sou francesa, ele fala assim, foi uma magia francesa que você fez. Adoraria que fosse. Eu não tenho nada contra a magia, mas só não conheço nenhuma magia francesa. Você usou o seu charme francês, né? O très bien. Enfim, mas ele vive... Aí eu brinco, né? Quando a gente, entre aspas, briga, que a gente tem as nossas brigas como qualquer casal comum, né? A gente não é perfeito, a gente não é, né? Nada disso. Quando a gente briga, eu falo assim, onde que tá essa magia para eu desfazer? Porque, pelo amor de Deus, já que eu fiz essa magia francesa, como que desfaz? É verdade, né? A gente brinca bastante com isso. Agora, Sofia, assim, você deu 3 dicas, assim, bem importantes para atrair esse relacionamento, que foram técnicas que você usou, Sim. né? Mas uma coisa que eu ouço as mulheres falar muito, né? Principalmente quando a gente fala da técnica de você colocar as imagens e tal. Algumas mulheres questionam, mas eu acho que isso me dá mais ansiedade. Porque parece que eu tô ali visualizando algo que tá distante de acontecer. Qual a dica que você dá para não acionar essa ansiedade? Uma dica que para mim fez muito sentido. São 2 coisas que para mim, a lei da atração, né, física quântica e tudo, começou a fazer mais sentido para mim com exemplos práticos. Isso o Nick usa bastante também, essa frase. Uma dele, outra é minha. Uma dele. Quando você vai num restaurante, você vai pedir um lanche, um hambúrguer, um cheeseburger, você pede pro garçom. Aí o garçom vai lá, vai na cozinha, pede teu pedido, eles fazem. Você não fica o tempo todo, moça, meu sanduíche tá vindo? Não, e meu sanduíche? Não esqueceu, não. Meu sanduíche tá vindo? Simplesmente você pediu, foi pedido, vem. Deixa o universo agir, né? Porque se você ficar o tempo todo, será que vem? Será que vem? Sei lá, você quer criar um carro. Você vai lá na garagem, o carro não tá lá. Você não fica o tempo todo, meu Deus, o carro não tá na garagem. Meu Deus, o carro não tá na garagem. Meu Deus, não tem um relacionamento. Então, assim, eu sei que é difícil, né? É fácil falar, mas é a questão do soltar. Mas quando a gente fala do soltar, não é soltar e desencana e vou ver meu filme na Netflix. É agir. Dá o movimento, né? Dá o movimento. Entra em aplicativo, pergunta para amiga se não tem ninguém para te apresentar. Faça seus pulos também. Né? Porque sentada, eu tenho um monte de amigas solteiras. Ninguém vem. Ficam em casa. Você sabe que você falou isso? Eu achei super interessante, né? Eu tenho um cliente que ele passa comigo na mesa, tudo, né? E ele se questionava de não conseguir um relacionamento, que depois que ele tinha desmanchado, parece que não aparecia, né? Aí eu falei pra ele, mas o que você tem feito pra achar esse relacionamento? Ele falou, eu não faço nada, porque eu falei, mas você não sai, você não... Ele falou que eu não tenho dinheiro, né? Que as pessoas já associam, eu não tenho dinheiro. Sim. Aí eu falei assim pra ele, eu falei, você não tem R$10 pra investir em você durante a semana, não? Falei pra ele assim. Aí ele falou assim, nossa, mas R$10 eu tenho. Eu falei, então, a partir de agora, todo domingo você vai tomar café da manhã na padaria, vai pedir um pingado com pão com manteiga na chapa. E vai lá, vai ficar vendo lá o Globo Rural lá na televisão da padaria e vai ficar lá. O diretor tá rindo aqui, mas é verdade. Conclusão, Sofia, passou mais ou menos uns 2 meses e tal, ele me procurou de novo, mas tava assim com sorriso aqui. Eu falei, nossa, você viu um periquito verde, né? Aí ele falou assim pra mim, ai, Kelly. Eu falei, e aí, como é que tá as coisas? Ele falou, tô namorando. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí eu falei, aí, onde você conheceu a pessoa? Ele falou, eu me nego a falar. Eu falei, eu quero saber. Ele falou, pois foi na padaria tomando café da manhã. Mas essa é uma excelente dica, você frequentar o mesmo local, nos mesmos horários, porque você vai acabar fazendo amizade. Já, faz uma poupança de R$40 por mês.
Escolhe lá uma padaria bonita, gostosa e pede um café. Exatamente, né? Porque nós atraímos aquilo que nós vibramos, né? Sim. Então, se você está num ambiente próspero, você vai atrair quem? Sim. Pessoas prósperas, Sim. né? É exatamente isso. Mas assim, Sofia, a gente está quase chegando no final aqui já, né? Antes da gente finalizar, qual é a principal dica que você dá para aquelas mulheres que querem realmente atrair o relacionamento ideal? Bom, como a gente falou aqui bastante, a questão do autoconhecimento, para mim, ela é fundamental. Conhecer quem você é, o que você gosta. Outra coisa muito importante que eu não falei aqui também, que foi bom você ter me lembrado nisso, a questão da clareza. Que muitas vezes as minhas mentoradas chegam, as lindas e maravilhosas, né? Elas chegam e falam assim, Sofia, eu quero um relacionamento. Tá, maravilha. Como que você quer? Um bom relacionamento. Tá, defina bom. Porque o que é bom para mim não vai ser bom para você. Exatamente. Porque não existe certo e errado. Existe o que a pessoa quer e gosta. Exatamente. Né? Então assim, Sofia, bom. Bom é bom. Aí eu falei, não, mas você não sabe como, você não sabe se você quer um cara que trabalha muito, você quer um cara que trabalhe pouco, que tem mais flexibilidade de agenda, que goste de viajar, que não goste de viajar, que gosta de sair de casa, que é mais caseiro. O que você gostaria? Então, ter clareza. Se você é uma pessoa que gosta muito, que é muito importante sair de casa, você não vai dar certo com uma pessoa muito caseira. Exatamente. Que isso já aconteceu comigo em um dos meus namoros. Eu gosto de sair, eu gosto de jantar, de fazer meus programas, tal, não sei o quê. E essa pessoa que eu tava, caseira, ele não tá errado de gostar de ficar em casa. E eu não tô errada de querer sair. Só que nós dois juntos, a gente não combina. Então, claro que não deu certo o relacionamento. Pessoa bacana, tudo, nada de errado. Só que a gente é diferente. Então, assim, o que você quer? Você quer... E tem que definir mesmo. Tá? Porque quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve, né? O GPS vai te levar para qualquer lugar. Então, assim, você quer um homem com filho? Você quer um homem sem filho? Você quer um homem que já foi casado? Você quer um homem que nunca foi casado? Você quer um homem mais novo? Você quer um homem mais velho? Você quer um homem que trabalhe bastante, que trabalhe pouco? Você quer um homem rico? Você não faz questão de homem rico? O que você quer? Exatamente. Aquela brincadeira do Silvio Santos. Eu quero. O que, né? Então, assim, a primeira coisa que eu falo é faça uma lista do que você quer. E dos teus negociáveis, que tem coisas que a gente vai negociar. Uhum. Por exemplo, tudo bem, você não gosta de sair, mas pode ser uma vez a cada 15 dias a gente sai? Beleza, então esse eu consigo ceder. Maravilha, eu também consigo. Então, a gente cede. Agora, se é uma coisa inegociável e o outro não ceder, aí não adianta. Então, assim, fazer uma lista de clareza. Legal. Bom, a gente está chegando no final, passou tão rápido, né, Sofia? Muito. Eu tenho certeza que você que ficou aqui com a gente, já vai sair daqui achando o relacionamento ideal, ou no mínimo você já vai sair assim muito mais fortalecida na tua autoestima, no teu emocional, para achar o relacionamento que você tanto deseja. Sofia, fala pra gente como que a pessoa te acha, né? Como que ela faz para ser sua mentoranda, né? Mentorada, né? Como que ela chega até você? Então, para você que é mulher solteira, que deseja atrair um relacionamento com um homem certo, do jeito que você quer, me procure que eu posso te ajudar. Eu tenho vários resultados muito felizes de várias alunas mentoradas. Você me acha pelo Instagram. Presta atenção que meu nome é um pouquinho difícil nessa hora. Poderia ser um pouquinho mais fácil, mas é @ né, Instagram, Sofie, é o SOPHIE.Dollinger. O Dollinger é DO, 2 L's, INGER. Então, Sofie.Dollinger, ou pelo telefone 5211, né, São Paulo, 5242-7692. E assim, Sofia, a gente tem um hábito aqui no programa, no podcast Viver é Mágico, de sempre trazer um mimo para a convidada. Então, eu me conecto sempre com a pedra que eu acho que traz a energia ali da convidada, né? Então, eu trouxe uma pedra para você que ela age muito no plexo solar. Então, como você empodera mulheres, você precisa estar empoderada.
Sim. em trabalhar cada vez mais o teu empoderamento. Então, é um jaspe amarelo Olha, linda. que traz todo um empoderamento, que traz a força, que também ajuda a bloquear energias negativas, né? Tá. Porque quando a gente lida com muitas pessoas, muitas emoções, então receba esse mimo com muito carinho, obrigada. viu? Muito obrigada. E olha só, você que ficou com a gente aqui até agora, que gostou do conteúdo, que fez sentido para você, já coloca aqui nos comentários. E se você ainda não segue a gente aqui no canal, já começa a seguir, ativa o sininho das notificações, né? Porque toda semana tem episódio novo com convidados aqui para vocês e a gente vai finalizar, Sofia, daquele jeito, né? Com o slogan do programa. Então, a gente vai finalizar falando para você que tá aí, vivenciar a magia da sua existência. Sabe por quê? Vamos lá junto, Sofia. Porque viver é mágico! Tchau, gente! Até o próximo episódio! Tchau, tchau. Tchau. A gente pode fazer essa parte final, porque o viver é mágico olhando para essa câmera, não para aquela. Ah, tá. Ah, é que a gente olhou as duas para cada um para um lado, né? É, você Tá. fica olhando para cá É. Vamos lá. então só, porque depois você... Eu edito lá. Aí eu falo o quê? Você volta da... E não esqueça de vivenciar a magia da sua existência. Pode ser. Tá. Aí para essa aqui. Volta, não, na E a verdade, gente volta finaliza. falando. E para finalizar, Sofia... A gente vai falar... E você e ela vão olhar para essa Para câmera. essa Tá. câmera aqui. Pode falar com ela. Tá. E para finalizar o programa, Sofia, a gente vai trazer aquela frase mágica, né? Por quê? Porque a gente tem que vivenciar a magia da nossa existência. Sabe por quê? Porque viver é mágico!